Flamengo decide não assinar o manifesto dos clubes da Libra contra a declaração do presidente da Conmebol e divide a opinião da torcida rubro-negra. E você, acha que o Flamengo acertou ou errou em não querer participar dessa manifestação? O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, convoca a reunião do Conselho Deliberativo para discutir déficit de 70 milhões no clube rubro-negro. Nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação, clicar todos e aproveitar para deixar aquele like. Bom, você provavelmente deve ter visto aquela declaração imbecil, idiota, totalmente fora de assim, noção de bom senso do presidente da Conmebol quando compara os clubes brasileiros com a chita do Tarzan, e ele foi muito infeliz. Ah, mas ele não teve intenção. Beleza, talvez ele não tenha tido a intenção de ofender. Ah, tudo hoje é vitimismo, você pode estar certo em falar sobre isso. Mas, cara, ele tinha acabado de dar uma declaração a respeito disso. Tanta coisa para esse filho da mãe fazer comparação, e ele vai fazer justo com o macaco. Então foi uma falta de inteligência desse cara que ocupa um cargo tão importante no futebol sul-americano, uma falta de bom senso gigante, que não dá para você simplesmente colocar para baixo do tapete. E casos relacionados a esse assunto tão importante e delicado que é o racismo, eles têm sim que ser levados à tona e ser considerado muito importante e ser debatido. E aí nessa quinta-feira, a Libra, liga que reúne clubes da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, divulgou uma nota de repúdio a Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, que utilizou esse termo que eu acabei de falar para se referir às equipes brasileiras. E aí que entra o Flamengo na história. O Flamengo foi o único clube da elite a não assinar esse documento. E, cara, a justificativa, ela pode ser entendida por vários lados, tanto como eu falei no início do vídeo. Muita gente do Flamengo é a favor do que o clube fez e não queria assinar o manifesto, e outras pessoas são contra essa atitude. Eu sou do lado do contra. Por que eu sou do lado do contra? Ah, é uma manifestação, a Libra não tem influência nenhuma na Conmebol. Concordo, realmente não tem. Só que, como eu falei, é um assunto muito delicado para você deixar nas mãos da Confederação Brasileira de Futebol, que é outra porcaria. A CBF é uma porcaria. Você vai deixar na mão dele realmente para ficar fazendo postagens nas redes sociais? A gente repudia qualquer ato, pelo amor de Deus. Isso já encheu o saco de todo mundo. Você tem que tomar uma atitude drástica em relação a isso. E o cara que ocupa a cadeira da entidade máxima do futebol sul-americano não pode simplesmente sair falando um monte de porcaria para a imprensa, ficar rindo dessa bobagem que ele fala e os clubes brasileiros ficar aplaudindo. São os clubes brasileiros que mantêm a Conmebol. São os clubes brasileiros que fazem a Libertadores ter visibilidade. Ou ele esqueceu disso? E beleza, o BAP inclusive falou que ele concordou com a declaração do presidente, que falou ali sobre a questão do racismo, aquela coisa toda. Beleza, ele disse o seguinte: achei o discurso adequado e ponderado. É sempre importante lembrar que, em que pese o racismo ser algo odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não é. Eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o brasileiro teve. Ele colocou muito bem que é um aspecto cultural, para nós no Brasil é crime e para eles não, falou o presidente, e entra aquele caso. Muitas oportunidades que você vai ter na vida, é melhor você ficar calado que você sai ganhando, e esse foi um. Eu acho que essa declaração do BAP foi muito infeliz, porque ele meio que concorda que o fato da Conmebol não fazer uma punição mais severa para os clubes é porque nos outros países que fazem parte da Conmebol não é crime. Essa coisa esdrúxula, ridícula que é o racismo. Né? E ele falar isso, cara, entra aquela outra coisa, é uma falta de bom senso. Imagina que o Flamengo vai jogar, por exemplo, contra um time que vai pegar um time da Argentina na fase de grupos. Vai lá para a Argentina jogar e chega lá, o Gerson é ofendido, o Wesley é ofendido. Beleza? Quem mais? Outro jogador aí é negro do Flamengo? O Everton Araújo é ofendido. Gonzalo Plata é ofendido. O que o Flamengo vai fazer? O que o BAP vai fazer? Ele vai esperar a CBF fazer alguma coisa? Eu acho que não. E aí agora ele vai entregar tudo na mão da CBF e falar assim: não, te vira, vou cruzar os braços aqui. Aí acontece alguma coisa com o jogador do Flamengo, na Argentina, que é onde a gente praticamente sofre mais esse tipo de insulto em jogos da Libertadores. E aí o Flamengo vai pedir apoio dos times da Libra. O que eles vão fazer? Cruzar os braços. Então eu acho que foi uma atitude do Flamengo muito ruim,
o tamanho que o Flamengo tem, ele tinha que ter participado. O que custava ter participado? Assina ali a porcaria do manifesto, não vai ter influência, beleza, então assina, não vai ter influência nenhuma. Mas esperar que a CBF tome conta dos clubes brasileiros nesse assunto aqui, meu irmão, senta e espera, porque se você ficar em pé, você vai se cansar. Então, eu não concordo em momento algum com o que o Flamengo fez e não querer participar desse manifesto. E lembrando, não basta você dizer que não é racista, você tem que ser antirracista. Você tem que combater qualquer frase, qualquer atitude, beleza, que discrimine alguém pela cor da pele. Então, acho que o Flamengo foi muito infeliz na pessoa do presidente do clube, o Eduardo Batista, o BAP. O Flamengo foi muito infeliz nesse sentido, e eu vou falar sempre da minha opinião a respeito do assunto, né? Você pode discordar comigo, que muita gente vai discordar, mas eu sei que muita gente também vai concordar, beleza? Bom, mudando de assunto, falar da reunião que o BAP ele marcou nessa quinta-feira para expor o déficit financeiro encontrado no Flamengo. E um déficit aí muito grande, cara, na casa dos 70 milhões de reais. Muito dinheiro. O encontro, inclusive, vai preparar o terreno para as duas reuniões importantes que vão acontecer em abril. O Conselho Deliberativo vai se reunir para aprovar as contas de 2024, né, do ano passado, que era outra gestão, e o novo orçamento de 2025 com mudanças feitas pela diretoria que foi eleita. Os números negativos, conforme a apuração aí do GE, referem-se a movimentos da antiga diretoria no segundo semestre de 2024. O Flamengo gastou 146 milhões com a compra do terreno do gasômetro, onde pretende construir o seu estádio. Esse déficit que preocupa a equipe do BAP, ela se explica ainda pelo investimento feito na segunda janela de 2024. O Flamengo gastou cerca de 132,5 milhões no segundo semestre, que estava ali já findando o mandato do antigo presidente do Flamengo, o Landim, e pelas compras do Alcaraz, que foi a maior contratação da história do clube, e do Gonzalo Plata. A atual administração questiona esses investimentos. Tá? Eles dizem o seguinte, que o Flamengo gastou com reforços sem ter vendido ninguém na janela de transferência. Então, é nesse momento que acontece o déficit financeiro. Você tem muitas coisas para pagar e pouca receita. Né? Basta só colocar um perto do outro e você vai ver que vai ter uma diferença. Então, o Flamengo tinha muitas coisas para pagar, parcela de jogador, aquela compra, mas não vendeu ninguém. Então, a receita que o Flamengo gerou não foi suficiente para esses gastos. Logo, se tem esse rombo aí na casa dos 70 milhões de reais, cara, que é muito dinheiro. Bom, para encerrar o vídeo, hoje tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo e o Gerson, né, o capitão do Flamengo, tem grandes chances aí, está muito cotado para ser titular da seleção brasileira. A provável escalação da seleção brasileira para enfrentar a Colômbia deve ser essa aqui: Alisson, Wanderson Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo e Rafinha, Vinícius Júnior e João Pedro. O jogo vai acontecer daqui a pouco, né? Tá marcado aí para 9 horas da noite. Eu vou assistir porque eu quero ver muito se o Wesley tem chance de estrear pela seleção brasileira. Quero ver o Gerson em campo também e torcer para a seleção brasileira, apesar de eu odiar a data FIFA. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.